Começando o Campo e Batom, o programa da mulher rural brasileira. Eu sou Alessandra Bergman, jornalista, e trago neste programa mulheres de todo o Brasil para mostrar, para ensinar e também para aprender contigo, mulher rural. Hoje o tema de nosso programa é Direito à Propriedade. É o terceiro episódio da série Meus Direitos como Mulher Rural, que tem o patrocínio de Senar, Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento. E também Jacto. Novos tempos, novas soluções. Confira os grandes lançamentos da Jacto. Mulheres do Brasil, mandem suas perguntas para nós. Estamos também nas redes sociais, no canal youtube.com/Rádio Press, no Facebook do Campo e Batom e Rádio Press no Instagram. É claro que também temos a parceria de 75 rádios em todo o país. Muito obrigada, Rádio Belo Jardim, em Pernambuco, por estar conosco. Rádio de Nova Ubiratã, Mato Grosso. Rádio Palmeira, de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. E Rádio Web, nossa grande parceira. Queremos também agradecer a todas as rádios do estado da Bahia, que quase todas estão conosco. As decisões que envolvem a propriedade, qual o papel de cada proprietário, como superar dificuldades, manter a igualdade, inventário, separação de bens, testamentos. Estes são os temas relacionados ao assunto de hoje. Conosco recebemos Andréia Ribeiro, advogada, especialista em direito agrário. Bem-vinda, doutora Andréia, no programa Campo e Batom. Obrigada, Alessandra, pelo convite. Eu que agradeço. Doutora, vamos falar agora primeiro de partilha de bens, né? E também vamos ter um assunto bem importante que as mulheres pediram, que é sobre separação, como é que ficam os bens após a separação. Há uns 30, 40 anos, as mulheres eram até incentivadas a sair da propriedade, né? Então, elas voltavam com direito a alguma partilha, alguma situação de propriedade, só depois que o pai ou o dono da propriedade falecia, né? Hoje está um pouco diferente isso, as mulheres estão bem mais ativas nas propriedades rurais, não está acontecendo tanto. Mas a senhora estava me falando que existem esses dois perfis de mulheres hoje, a gente está num divisor de águas, é isso? É importante nós compreendermos que existe uma transição. Nós temos uma geração aí que está atravessando uma transição de pensamento, junto com todas as transições que passamos, principalmente a tecnológica, né, que reflete muito. Então, a mentalidade também precisa acompanhar. E muito desses patriarcas, desses matriarcas, eles vêm com aquele raciocínio que não se muda do dia para a noite, né? A questão do direito à propriedade, para a mulher especificamente, ela é igual. Legalmente, ela não tem diferença. Na verdade, o que acaba acontecendo, Alessandra, é uma mudança, é uma diferença por conta das questões culturais. Certo. Tem alguma característica que a senhora gostaria de fomentar relacionada a esse perfil desse patriarca, dessa matriarca, com relação às questões culturais? Tem sim. Olha, varia muito, depende muito do grau de instrução da família e da região. Né? Depende, as características, elas são bem distintas, assim. Nós podemos observar que em algumas regiões existe uma compreensão maior por parte do patriarca, da matriarca, da necessidade de renovação, da necessidade de integrar aquele membro que está se formando, que está crescendo, que vai assumir, mas isso não é o normal. Então, o que acontece, regra geral, eu vou tentar fazer contextualizar de forma histórica para que a gente possa compreender e conseguir, de fato, modificar o entendimento desses patriarcas e matriarcas, para que eles cedam, vamos dizer assim. Na geração dos nossos avós, dos meus avós, por exemplo, de 80 anos, 90 anos, existia um país que era muito instável, né? Teve uma questão de inflação, a instabilidade, ela reinava. E não existiam políticas públicas eficazes. Então, eles criaram os nossos pais com este pensamento, com a geração aí dos 60 anos, entrando nos 70, ali. Então, o que aconteceu? Os nossos pais, por mais que eles tenham visto essas modificações, eles ainda têm aquele pensamento que foi implantado, foi ali
regado pelos pais durante o crescimento, formação do ser humano. E é normal. Acontece que nos anos produtivos dos nossos pais, os que hoje em dia têm 60, 70 anos, por ali, começaram a surgir políticas públicas melhores, eficazes para o homem do campo. Só que as mães, as vós, que tinham aquela vida sofrida, labuta, estimulavam as filhas a ir para a cidade, a estudar. Então, tudo isso é uma formação de mentalidade. E aí, pois bem, caímos na geração que está agora com 40 anos. Existe uma geração de mulheres que são formadas, que têm propriedade na família, dos pais, dos avós, mas que não têm afinidade com o campo. E aí não é culpa de ninguém. É preciso compreender o seu contexto dentro da sociedade, dentro da família, para poder saber que rumo tomar com aquelas terras, com aquela propriedade. Quais são os problemas mais comuns, doutora, que a gente encontra a respeito da partilha ou relacionado ao direito à propriedade dos indivíduos em geral, não só das mulheres? Os principais problemas surgem dessa mentalidade errônea. Por quê, Alessandra? Regra geral, a mulher vai para a cidade, estuda, e o filho homem, ele fica ajudando o pai, ou ele vai e não dá certo na vida urbana, e aí ele volta primeiro que a filha, porque as mulheres, elas conseguem, né? Então, o filho acaba que volta a maioria das vezes, vamos supor assim. E aí ele sabe de alguma coisa. Na falta do pai ou da mãe, o que eu vejo na minha prática não é que há diferença, porque o filho homem vai herdar mais, isso não existe. O que existe é que a mulher acaba cedendo a parte dela, ele compra, o homem compra a parte dela, e aí ele continua crescendo o patrimônio, depois a herdeira vê, poxa, mas eu acho que meu irmão herdou mais, ou aquilo, ou isso, ou aquilo outro. Então, são questões que precisam ser vistas de forma prévia. Porque, sim, depende da afinidade dos herdeiros, dos sucessores, com a lida, com a atividade econômica rural praticada. E aí, neste momento, pode haver alguma diferença, sim, né? Na falta de um pai, na falta de um marido mesmo. Tem essa geração aí, que a geração dos nossos pais, que eu falo, as nossas mães, nem sempre elas estão por dentro dos negócios dos nossos pais. Uhum. Nem sempre, porque hoje em dia muito fácil seria nós sabermos exatamente o negócio do nosso marido, né? Mas, e ter voz ativa, né? Naquela época, não. Então, na falta dela, um filho toma a frente. Existe toda uma questão cultural que reflete na hora da partilha, porque o desgaste familiar é muito grande. Então, para que ele seja evitado, é necessário fazer algumas medidas antes. Eu sou muito solicitada para acompanhar elaboração de testamentos ou doação, porque tem famílias que não têm interesse em fazer holding. Não são todas as famílias que têm interesse em fazer holding. Aí eu já antes que alguém pergunte o que é holding, é transformar o patrimônio da família numa empresa. Então, os herdeiros, eles não terão mais herança, eles terão direito a cotas. Facilita muito. Contudo, não são todas as famílias que cabe a criação de uma holding. E isso precisa ficar muito, muito claro, para que não haja problema, porque na finalidade de evitar um problema criando uma holding, às vezes não se evita, né? Precisa, de fato, saber o chapéu, a personalidade, o papel de cada pessoa da família para que se constitua uma holding e evite problemas. Fora essa possibilidade de criar uma holding para criar cotas, evitar, mitigar os gastos tributários, evitar algumas questões do inventário. Se essa não for a realidade, que não é a realidade da maioria das famílias que têm propriedade, é necessário começar a observar o contexto que está inserido para, antes de se faltar alguém, resolver, né? É isso que eu ia até lhe perguntar. A senhora comentou em testamento, né? Geralmente as pessoas não gostam de falar nessa situação, ou tem um preconceito grande, porque testamento quer dizer
remete à morte, né? Mas ele é uma forma eficaz de evitar atritos entre família. Outra pergunta: o testamento ele não existe para que o proprietário beneficie mais um filho do que outro? Também tem esse preconceito também, que então eu vou deixar mais para esse filho aqui, menos para esse, por isso. Tem gente que diz assim, não, é melhor deixar fazer o inventário, quando eu não estiver mais aqui, vocês resolvam o que é melhor para vocês, né? O que é melhor nesse momento? Não tenho como falar para você qual é a melhor saída, porque depende das características da família, de fato vai depender disso. Mas o que eu posso falar de antemão é que, assim, o testamento, para muitas famílias, ela se torna o melhor instrumento. E aí, a pessoa que vai acompanhar, o profissional que vai acompanhar a elaboração desse testamento, tem que deixar claro que a elaboração, a existência de um testamento implica obrigatoriamente na abertura de um inventário, né? Então, tem que ser observado que deve-se abrir um inventário. Inventário sempre é necessário, não, independente de ter testamento ou não, é necessário fazer um inventário. Pode, sim, mesmo negativo, até de pessoas que não têm bem se faz inventário negativo. O que eu digo é a via judicial e a extrajudicial. Os testamentos, eles precisam da via judicial. Existe aí uma teoria, uma vontade, um ânimo dos doutrinadores desenvolvendo para que seja possível o inventário com testamento na via extrajudicial, mas ainda não é uma realidade. Então, o que temos é a via judicial quando se tem testamento. O que é importante é analisar o perfil da família, analisar o perfil dos componentes da família para saber, de fato, qual que é a melhor saída. Aqui no Mato Grosso do Sul, na região, no centro-oeste, de um modo geral, no que eu tenho acompanhado, os testamentos, eles têm sido eficazes porque os patriarcas, eles se sentem mais protegidos, eles não é uma doação, então eles se sentem donos ainda, não é uma doação com usufruto, por exemplo, aos filhos, eles ainda têm gerência, e aí existe uma questão muito peculiar, que aquelas propriedades que têm móveis muito antigos, eles podem fazer um codicilo acompanhando um testamento, codicilo, que é um documento que coloca os bens. Então, quero deixar essa mesa para minha filha, para minha nora, essa joia também, enfim. O codicilo, ele serve para poder dirimir os bens móveis, se for da vontade. Não só a propriedade. O usufruto, né, a adoção em usufruto é uma solução bem interessante também no país, né, até porque hoje não é muito barato fazer um inventário, e esse tipo de atitude, ele acaba fazendo com que os gastos na hora de fazer toda essa papelada, essa movimentação no patrimônio, sejam menores, não é, doutora? Exatamente, só que tem famílias que, infelizmente, elas preferem gastar mais do que sentir que está deixando o poder de gerência nas mãos por conta da doação. Qual o valor hoje de um inventário? Ele tem um percentual, né, relacionado ao... Qual é o valor? Tem 6%, salvo engano, se não mudou, é 6%. E sobre os bens, né, tem que ser levantado tudo certinho. Na verdade, essa questão tributária, ela tem que ser acompanhada de estado a estado, porque cada estado, o que eu observo é que eles têm algumas flexibilizações a respeito de alguns pontos aí, até da forma de se declarar esses bens. Alguns são mais impositivos, outros são mais flexíveis, mas a fiscalização, ela existe de qualquer forma e não se abre mão. Então, tem a questão tributária, os valores que tem que se pagar para a União, e existe o Estado de forma geral, né, que é de competência do Estado, o ITCMD. Ou ITCD, dependendo do estado. E tem o valor dos emolumentos dos cartórios, no caso, se for fazer extrajudicial. Então, precisa se esclarecer tudo isso. O importante, Alessandra, sempre é traçar um perfil da família para que, na falta de qualquer componente, seja aquele documento feito, seja doação com usufruto ou testamento, ele seja eficaz. Isso que é importante. O testamento, você tinha me perguntado se ele evita conflitos, dependendo da família, sim, evita, ou também pode trazer problemas, por isso que é preciso fazer um estudo anterior. E você falou a respeito da divisão, beneficiar um filho em detrimento do outro. Não, isso não é possível. Por quê? Porque o testamento, ele tem que ser feito respeitando a legítima. O que é a legítima? Legítima são os valores, os percentuais que a lei obriga a deixar para os filhos
como herança. Então, existe uma parte que ela é disponível. Aí sim, o pai pode fazer aquele percentual disponível para quem ele desejar. Ele pode deixar uma margem a mais para determinado filho, mas da parte disponível, da legítima que a gente fala, legítima nada mais é do que a parte obrigatória deixada pelos pais. Então, vai depender do regime de casamento, se é casado, se é divorciado, se é solteiro, como que é essa relação, como que constitui essa família. Os direitos são os mesmos. O que nós precisamos observar é analisar a família para que, o que vai fazer com aquela propriedade? Vai vender? Né? Às vezes, o filho homem, ele já está lá tocando na lida com o pai, e aí ele é mais consciente e ele preserva o direito das irmãs. Tem casos que eu acompanho aqui, por exemplo, que o irmão toca a propriedade dos dois e verte um valor para a irmã como se fossem sócios mesmo, mas ele administra, ele seguiu. Mas tem casos que tiveram que vender a propriedade, já vi casos que a propriedade ficou parada por falta de acordo mesmo. Por falta de acordo. Então, assim, eu sempre falo, olha, no meio do caos, alguém precisa ser maduro. Alguém precisa parar e falar, tem que ser maduro aqui para a gente poder resolver da melhor forma possível e incorrer menos em risco. Porque a falta de uma pessoa que possa ser o centro e resolver pode levar uma família a uma falência. Ou a muitos prejuízos. Com certeza. Né? Campo e Batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. A gente tem já gente fazendo muitas perguntas aqui, doutora, para nós. Antes, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores. Senar RS, com o objetivo de disseminar novas tecnologias e formas de manejo que possibilitem ao produtor obter maior conhecimento sobre sua atividade e desenvolver o seu negócio. O Senar oferece o Programa de Assistência Técnica e Gerenciamento, a TEG, com acompanhamentos mensais durante o período de 2 anos, tendo como diferencial, além de trabalhar questões produtivas, envolver fortemente a gestão do negócio. Com a ATEG, você planta eficiência e colhe rendimentos muito maiores. Vá até o sindicato rural de sua região e se inscreva gratuitamente. Senar, vamos juntos pelo seu crescimento. E Jacto, seja bem-vindo aos novos tempos da Jacto. Uma linha de plantadeiras, uma colhedora de cana, um veículo autônomo e o aplicativo Connect. As soluções inovadoras da Jacto estão chegando para levar conectividade e eficiência para o produtor rural. Acesse jacto.com e conheça os produtos que vão fazer a diferença no campo. Jacto, novos tempos, novas soluções. Estou aqui com Jerônimo Bonczanski fazendo uma pergunta aqui, acho que tem a ver com ele se refere aqui, é possível usar este instrumento acho que ele se refere ao testamento, já em período de inventário? Será que está clara a pergunta dele? Eu vou partir do pressuposto, assim, não tem como o falecido fazer o inventário. Então, eu vou partir do pressuposto que surgiu um testamento no decorrer do inventário. Sim, inclusive eu tenho uma demanda dessa natureza. Entramos com o inventário e se descobriu os testamentos no decorrer. E aí, nós levamos o testamento para dentro do processo, informamos ao judiciário, o Ministério Público é chamado para ver a veracidade do documento. Por quê? Porque, segundo a doutrina e a jurisprudência, a vontade dos testadores, ela tem que ser respeitada. Então, não raro, existe julgados no sentido de fazer até uma sobrepartilha, né? É o mesmo caso, similar ao caso de quando se surge um filho, é reconhecido um filho posteriormente, né? É similar a isso, mas espero que seja a dúvida dele seja nesse sentido, né? Então, se surgiu um testamento no decorrer do inventário, sim, mais que ligeiro, junta dentro do processo, informa o juiz a existência para que a vontade dos testadores seja preservada. Quanto tempo está levando um inventário e quanto tempo levaria? Levou até esse processo, que era um inventário e ainda descobriram depois um testamento no meio. Quanto tempo está levando no Brasil? Eu, de forma nenhuma, ousaria falar um prazo. Por quê? O judiciário, a média, segundo o CNJ, em 2019, a média dos processos eram de 5 anos. Sério, doutor? Inventário, Alessandra, demora mais. Se as partes forem discordes, demora mais ainda. Então, por exemplo, se são muitos filhos e eles estão discordes, são vários advogados, várias manifestações.
Se moram em estados diferentes, tem que fazer carta precatória, ao passo que já vi casos em que a família é extensa, mas eles são harmônicos. E aí, um só advogado, eu tenho um processo, inclusive, que são 10 herdeiros, estamos em, só nós, só o escritório. Então, todo mundo está em prol de resolver, não tem animosidade. Demora, vai demorar do mesmo jeito, mas ainda assim vai demorar menos do que se fossem todos discordes. Eu sei que o advogado, ele trabalha no sentido de fazer o melhor serviço dentro do que existe, da situação que existe, né? Nós não podemos, por exemplo, forçar uma amizade entre os familiares para que ande melhor, mas se os familiares perceberem que para o bem de todos é melhor abaixar os ânimos e todo mundo acordar, ótimo. Se não, é perder de vista. Vai sair mais caro também. Com certeza, gasto financeiro e gasto emocional, né? Eu ouso dizer que o gasto financeiro é o de menos. O emocional, ele não é todo mundo que está preparado para um processo de 10 anos, não. Ó, nosso ouvinte Jerônimo aqui reformulou a pergunta. Ele se refere ao instrumento de tornar os bens em uma empresa, que é a holding, né? Ele quer saber, então, se é possível usar a holding já em período de inventário, se é possível transformar a empresa a propriedade em uma holding. Olha, eu não vou dar certeza, mas eu acredito que não. Boa pergunta. Posso até respondê-lo, ver com detalhes. Por que eu acredito que não? Porque o doador, o de cujos que a gente fala, o falecido, ele precisa estar na sociedade. Como que vai montar uma sociedade se ele não está mais presente? Uhum. Ele não está mais presente. Como que vai montar essa empresa? Porque a holding nada mais é, porque esse termo ele, em inglês fica meio complicado para a gente compreender, mas nada mais é do que montar uma empresa, né, com cotas. E aí não mais herança. Então, eu acredito que não seja possível. Eu acredito que não. Vou verificar, mas pega o contato dele, Alessandra, que eu vou responder com precisão. É nosso ouvinte assíduo aqui. Assim como a Sônia Bonato fez uma pergunta já aqui no nosso programa, né? Você sabe que a Soninha Bonato, eu sou fã dela, mas não conheço pessoalmente. E aí, ó, tá aí a oportunidade. Ela na nossa linha, ela tá sempre ligada no Campo Batom. Eu digo que ela é nosso batonzinho, ela tá sempre na boca do programa. Olha só, ela pergunta por que existe o tal de CPF titular na agrodefesa. Não posso fazer declaração de vacina. Ah, mas esse assunto aí é outra coisa. Isso, então, aqui é médico, a gente já está misturando tudo? Olha, eu acredito que seja por uma questão administrativa, viu, Soninha? Não tem como te dar isso com precisão também, porque eu teria que olhar com maior cautela. Mas tem muitas questões burocráticas que, ao nosso ver, são mera burocracia que atrapalham, mas na prática do administrativo é necessário até para preservar direitos. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre separação, como é que fica a propriedade, o patrimônio, quando o casal se separa, né? E o casal, eles têm muitas coisas juntos relacionadas à propriedade rural. Qual é o erro mais comum, doutora? O que tem acontecido aí que é uma coisa grave, que geralmente prejudica também as mulheres? Eu tenho visto muito acordo mal feito. O desgaste emocional para a mulher, geralmente, ele é maior. E aí, dependendo da forma que aconteceu a separação, a mulher, ela faz um acordo que não é benéfico para ela, porque às vezes ela está querendo voltar, ou porque ela realmente não está com condições emocionais para fazer um acordo, e aí depois ela quer anular aquele acordo. Por exemplo? Dá para ter uma briga boa. Às vezes tem cabimento, às vezes não. Por que eu digo isso, que às vezes tem cabimento e às vezes não? Às vezes, o patrimônio... Primeira coisa, tem que observar o regime de casamento que foi feito, né? Certo. Tem que observar, porque nós ainda temos muitos casais casados no regime de comunhão universal. Muitos. Tem muitos, né? Agora, o regime oficial é o parcial, mas tem muitos. E também tem que se observar a questão da separação obrigatória, a existência de sociedade entre os cônjuges. Às vezes eles não sabem, mas agem de forma errada, compondo uma sociedade, aí tem a questão dos bens que se misturam. O que nós precisamos observar, primeiro, é o regime de casamento, isso. Segundo, é ter um controle ali para não fazer um acordo
que vá mais para frente ficar claro que ela ficou em desvantagem, porque às vezes a desvantagem não é tão grande e aí não tem como reverter. O que acontece é que é possível se arrepender do que foi? Nossa, mas tem muita mulher que fala assim, não, eu estava enfraquecida, e é entendível. Mas quando nós submetemos ao judiciário, Alessandra, nós não sabemos o que o juiz vai falar, e nós não sabemos as outras provas que virão. Então, ainda tem mais o desgaste emocional. O que acontece, sendo muito clara, é que o padrão da mulher cai. Por quê? Porque o que fica para o homem, ele está fazendo girar, ele está fazendo render. Porque ele que trabalha, ele que tá ali na lida, ele tá fazendo, tá multiplicando. E o da mulher, ela, às vezes, ela não sabe da lida, ela não ficou com uma propriedade. E aí, o dinheiro na mão é vendaval. Então, você vai pagando as coisas, faz o investimento, às vezes, na maioria das vezes, não entende de investimento, que agora a gente tem essa questão de investir, né, de fazer o dinheiro trabalhar para nós, mas é uma geração que não tinha isso, muito pelo contrário, essa geração que eu vejo que separa, que são com anos que são os mais desgastados, as separações mais desgastadas, que são anos de casamento, elas, de fato, elas não são alheias a essas questões, porque o homem tomou conta, e tudo bem, ninguém está errado, ela não estava errada, era cultural, a gente volta naquela questão cultural. E aí, o que eu sempre oriento é o seguinte, não assina nada. Quando me procura com antecedência, ok, mas já me procuraram com acordos feitos, e aí nem sempre dá para reverter. Nem sempre. Feito junto com os advogados ou entre o próprio casal? Como é que geralmente é feito esse acordo que não é o adequado? Tem de tudo. Tem de tudo. Tem casos em que são só os escritórios, são só os advogados. Tem casos, e a maioria, é que o marido já tem aquele advogado da família, que ela também já conhece o advogado, e aí ele faz o acordo, e aí ela assina, porque ela também já conhece ele. Então, não tem uma regra. Depende, às vezes, enfim, existe de tudo, né? E o que eu sempre falo é, antes de assinar qualquer coisa, converse, não estou falando com o advogado somente, converse com um profissional da confiança, se você confia num contador, para ele dar uma luz, para não ser assinado do dia para a noite. Tem casos que não tem como reverter, ou tem casos que a briga vai demorar muito, desgaste para a mulher, separação para a mulher é sempre mais dolorida, sempre mais desgastante. Nos casos, dependendo, eu não pego muito casos com menores, a maioria, quando para ver alguma questão, já são filhos maiores. E aí cada um está na sua vida e a mulher tem que resolver, decidir sozinha, né? Ou um parente que dá uma luz, que dá uma clareada e procura, não fica com pressa de resolver a separação, não fica com pressa, sempre uma parte quer se livrar, né? Eu quero acabar com isso logo, porque eu quero acabar com isso logo, eu tô desgastada, acabou, passou 2 anos. Não, mas é porque ele omitiu um bem tal lá. Não, porque isso daqui não estava lá. Não, porque aquela conta, entende? O controle emocional, ele é a chave de tudo. Se não tiver um apoio de alguém para poder brecar, a mulher vai fazer um acordo para se livrar. É o perfil da mulher. São poucas que compram briga. Isso que eu ia perguntar para a senhora, que dica a senhora deixa para a mulher nesse momento que precisa ter toda a consciência, separar um pouco o emocional nessa hora tão complicada para ela, né, de separação? Qual é o conselho que a senhora deixa para que se tome a melhor atitude nesse momento que é tão complicado para as mulheres? Não assine nada antes de conversar com pessoas da confiança e com um profissional que vá orientar da melhor forma. Não assine nada. Simples assim. E procurar manter o controle. O controle emocional, de fato, para as mulheres, ele é muito importante, independente da situação, porque se pinta muito vulnerável, né? A figura feminina, e dependendo da mulher, ela é mesmo. Então, às vezes, que tem filhas que dão força muito para as mães, né? Mesmo muito de longe. Família nessas horas, né, doutora? Não tomar nenhuma decisão.
Este foi o programa Campo e Batom. A gente conversou hoje com a doutora Andréa Ribeiro, advogada especialista em direito agrário. E a gente encerra por aqui com o apoio de Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento, e Jacto, novos tempos, novas soluções, confira os grandes lançamentos da Jacto. Semana que vem a gente volta mais com Meus Direitos como Mulher Rural. Até lá! Obrigada.